Queridos amigos, que alegria, estamos iniciando o programa Estudando as Obras de André Luiz. O livro, o quinto, No Mundo Maior, um livro fantástico. Nós estamos hoje estudando o segundo programa do capítulo 1, onde nós estamos vendo André Luiz e Calderaro vindo de nosso lar para atender Eusébio, acompanhar o trabalho de Eusébio. Qual é o trabalho de Eusébio? É auxiliar os encarnados que estão trabalhando na senda do bem. Ele tem uma equipe que o acompanha para dar instruções como se deva trabalhar melhor. Isso geralmente ocorre durante a noite. Então, o espírito que nós chamamos de alma, que é o espírito ligado ao corpo físico, à noite ele adormece, sai do corpo e automaticamente ele passa a ter, então, as orientações. Eles vão para um parque, Eusébio vai receber um grupo de espíritos grandes encarnados num parque à noite para dar instruções. Calderaro explica para André Luiz que esses espíritos são da linha dos aprendizes do espiritualismo, dos mais diversos agrupamentos, ou seja, pode ser espíritas, amigos da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, são todos aqueles que são espiritualistas, não é? Então, o trabalho vai ser conduzido com todas essas pessoas. Muitos podem estar perguntando, mas por que com os espiritualistas? É porque tem trabalhos que é feito com todas as religiões. O bem, ele não tem uma denominação de uma característica religiosa. Em nenhum momento nós estamos vendo nosso lar como uma cidade espírita. É uma cidade que trabalha no campo do bem, do amor. Então isso é muito importante nós nos atentarmos. Para dar início, então, na segunda parte, André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, que honra, que privilégio podermos estudar agora o quinto livro, No Mundo Maior. Que Jesus nos abençoe e abençoe também a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube da TV A Caminho da Luz. Então nós vamos dando continuidade e está reunindo os estudantes, como ele determina aqui, que são do espiritualismo, para dar, então, uma orientação. Vamos dar continuidade na leitura. Exclamei curioso, não se trata, pois, de assembleia que agrupe indivíduos filiados indiscriminadamente às escolas da fé? O assistente esclareceu de pronto. A medida não seria aconselhável no círculo de nossa especialidade. O instrutor afeiçoou-se ao apostolado de assistência às criaturas encarnadas e a recém-libertas da zona física, em particular, precisando aproveitar o tempo com as horas de pregação para o máximo de aproveitamento. A heterogeneidade de princípios em centenas de indivíduos, cada qual com a sua opinião, obrigaria a digressões difusas, acarretando condenáveis desperdícios de oportunidade. Então André Luiz pergunta se não são apenas os homens ligados à fé que estariam ali. E Calderaro responde que não. Quando fala de espiritualismo, é todas as pessoas que conservam em si a noção de que existe o lado espiritual, vinculados ou não a uma religião. Eu posso ter o meu lado espiritual desenvolvido, mas às vezes na cidade em que eu moro, no país em que estou, não tem, por exemplo, uma religião, seja ela qual for, que tenha o trabalho com a espiritualidade. Nós recebemos muitas mensagens de brasileiros, de portugueses, que residem em países na Europa, que naquele país não tem centro espírita, mas ele faz evangelho no lar, ele é uma pessoa que ajuda o próximo, ele cultua a prece, ele cultua o convívio com o seu anjo da guarda. Então, ele não vai a um templo espiritualista, não é porque ele não quer,
É porque não tem na sua cidade, na sua região, no seu país. Por isso que Calderaro explica André Luiz. E além disso, André, vamos também aumentar um pouco o leque das suas palavras. Nós estamos falando também de segmentações diferentes. Ele faz questão de colocar isso pela segunda vez, né? Nós lembramos que tem obras do Chico e de outros autores, vamos dizer assim, outros médiuns também, que declinam dentro de um comentário que viu o Dr. Bezerra de Menezes trabalhando, por exemplo, numa tenda de Umbanda. Então, nós percebemos que quando há um diálogo com o Dr. Bezerra, ele diz: aonde está o bem, aí nós estaremos. Eu creio que o grande problema é o preconceito que existe, não apenas de nós os espíritas, mas de boa parte dos religiosos aqui da Terra. Às vezes nós não conseguimos ver que na outra segmentação também tenham pessoas boas, com iniciativas boas e com trabalhos bonitos. Falamos logo de religião, imaginamos que todos estão ali para brincar com a fé, para lesar as pessoas através da captação de recursos. E não é por aí. Tem muitas pessoas, independente da escola religiosa, que trabalham com muita honestidade, com muita seriedade, como existem também pessoas que vendem a mediunidade. Já vimos isso no segundo livro de André Luiz, Os Mensageiros. Trabalha no campo do mal, ainda fazendo mal para as pessoas em trabalhos encomendados. Existem tudo isso. Então, o que nós queremos dizer é: existem espíritos de luz em todos os lugares onde as suas portas estão abertas para ajudar o próximo. Se é umbanda, se é espírita, se é católico, se é protestante, os espíritos não vê os rótulos, vê a finalidade. Interessante, né? Quando eu entrei no espiritismo, já havia algum tempo que havia uma discussão muito grande em São Paulo, de uma briga mesmo que houve de trocar em farpas o espiritismo com a umbanda. E, de repente, ficou muito desagradável, porque começou isso a ir para a imprensa, começou a falar-se abertamente que a Umbanda não é espiritismo, é um baixo espiritismo, até que o assunto foi levado para o nosso querido Chico Xavier. E quando o Chico ficou sabendo dessa história, o Chico ficou muito chateado com tudo isso e diz: todos somos espiritualistas. Tem muitas casas de Umbanda trabalhando no campo do amor e da bondade, e não devemos desmerecer ninguém. Da mesma maneira que tem muitas pessoas dentro de um centro espírita que também não são tão honestos. Então nós vemos que o Chico, ele interviu e diz: nós precisamos acabar com isto. Nós somos filhos do mesmo Pai e temos que respeitar a crença do próximo. Isso é muito interessante, esse diálogo que um dia nós lemos sobre a vida de Chico Xavier. Vamos continuar a leitura. Fixou a multidão demoradamente e acrescentou: temos aqui, em cálculo, aproximado 1.200 pessoas. Deste número, 80% se constitui de aprendizes dos templos espiritualistas, em seus ramos diversos, ainda inaptos aos grandes voos do conhecimento, conquanto nutram fervorosas aspirações de colaboração no plano divino. São companheiros de elevado potencial de virtudes, exemplificam a boa vontade, exercitam-se na iluminação interior por meio de esforço louvável. Contudo, ainda não criaram o cerne da confiança para uso próprio. Tremem ante as tempestades naturais do caminho e hesitam no círculo das provas necessárias ao enriquecimento da alma, exigindo de nós particular cuidado, pois que, pelos seus testemunhos de diligência na obra espiritualizante, são os futuros instrumentos para os serviços da frente.
apesar da claridade que lhes assinala as diretrizes, ainda padecem desarmonias e angústias, que lhes ameaçam o equilíbrio incipiente. Não lhes parece, porém, a assistência precisa. Instituições de restauração de forças abrem-lhes as portas acolhedoras em nossas esferas de ação. A libertação pelo sono é o recurso imediato de nossas manifestações de amparo fraterno. A princípio, recebem-nos a influência inconscientemente. Em seguida, porém, fortalecem a mente devagarinho, gravando-nos o concurso na memória, apresentando ideias, alvitres, sugestões, pareceres e inspirações, beneficentes e salvadoras, por intermédio de recordações imprecisas. Então, aqui nós vemos o comentário de Calderaro muito interessante, em que aqueles aproximadamente 1.200 espíritos encarnados na condição de almas, 80% estavam filiados a algum grupo espiritualista, seja de que escola forem. Desses 80%, a grande maioria, num porvir, serão os instrutores, os instrumentos, os trabalhadores. Eles têm boa vontade, procuram iluminar o seu íntimo, mas falta fé. O acreditar na sua potencialidade. Um dia, eles terão isto. E quando tiverem, serão ótimas ferramentas na mão da espiritualidade. Em alguns casos, nós somos esses instrumentos, sem nesga de vaidade. Quando nós somos convidados a um trabalho, mesmo nós ainda sendo orgulhosos, vaidosos, melindrosos, prepotentes, mesmo ainda tendo tantas situações a serem trabalhadas, nós temos coisas boas também. E frente a uma humanidade de 8 bilhões de encarnados, eu garanto que nós temos condições de ajudar a muitos. Já temos um pouco de amor, um pouco de vontade, um pouco de iluminação própria. Então é isso que a espiritualidade fala. Desses 1.200, não tinha nenhum ali missionário, não tinha nenhum instrutor, eram aprendizes da espiritualidade, espiritualizando a si para futuramente espiritualizarem o próximo. Interessante, André, nós vemos, por exemplo, no ano passado, o ano de 2020, nós percebemos que o mundo entrou em pânico, com referência ao coronavírus. E nós percebemos que foi abalada a fé, inclusive, de muitos espiritualistas. Isso por quê? Calderaro explica uma coisa muito interessante para André Luiz. E nós percebemos que tanto a Umbanda, como a Quimbanda, como o Candomblé, apesar de que eles terem poucas leituras e poucas obras referenciando ao trabalho de estudo para as suas comunidades, nós temos o Espiritismo que tem um material vasto, mas também somos obrigados a concordar que pouquíssimos espíritas que se encontram na direção das atividades estudam. São poucos que conhecem a obra de Kardec. E nós sabemos que Allan Kardec é uma continuidade do Evangelho de Jesus, da sua obra, que é um consolador prometido pelo próprio Jesus. Então nós estamos começando a perceber que tudo isso é oriundo da falta de conhecimento. Então nós vimos muitas casas espíritas fecharem. É verdade que num primeiro momento todos tiveram que fechar, as religiões. Mas quando volta a se abrir, logicamente, colocando-se uma série de normas, nós percebemos que nós não estávamos aptos e muitas pessoas não voltaram, porque tem a fé vacilante, tem a fé confusa, não tem aquela fé, como o próprio Jesus diz, do tamanho de um grão de mostarda. Então nós percebemos que essa instrução que às vezes passa
desapercebido a uma leitura, ela é de fundamental importância, porque que Eusébio cuidava desses grupos espiritualistas e por que ele se preocupava em dar essas instruções para que nós pudéssemos manter a chama viva da fé. Vamos continuar a leitura. Fez breve pausa e concluiu: os demais são colaboradores de nosso plano em tarefa de auxílio. A organização dos trabalhos era digna de sincera admiração. Estávamos num campo substancialmente terrestre, a atmosfera impregnada de aromas que o vento espargia em torno, recordava-me o lar na terra, contornado de seu jardim em noite cálida. Que teria eu realizado no mundo físico se recebesse, em outro tempo, aquela bendita oportunidade de iluminação? Aquele punhado de mortais sobre os raios da lua afigurou-se-me assembleia de privilegiados, favorecidos por celestes numes. Milhões de homens e mulheres a dormir em cidades próximas, algemados aos interesses imediatos e ansiando a permuta das mais vis sensações. Nem de longe suspeitariam a existência daquela original aglomeração de candidatos à luz íntima, convocados à preparação intensiva para incursões mais longas e eficientes na espiritualidade superior. Teriam a noção do sublime ensejo que lhes aprazia? Aproveitariam a dádiva com suficiente compreensão dos valores eternos? Marchariam desassombrados para a frente ou estacionariam ao contato dos primeiros óbices no esforço iluminativo? Então aqui nós vemos que André Luiz começou a conjecturar a respeito do porquê que aqueles 1.200, 80% eram encarnados e 20% eram do plano espiritual, como nos disse Calderaro um pouco acima. Por que eles estavam ali? Será que se ele, André Luiz, na condição de Dr. Carlos Chagas, tivesse participado de uma reunião desta, será que ele não teria também evitado muitos dissabores que ele teve por falta desta autoiluminação? Será que aquela assembleia não se fazia de privilegiados, de espíritos que estavam tendo favores e outros estavam sendo esquecidos? E ele começou a dar margem para este tipo de pensamento. E daqui a pouco nós vamos ver o comentário de Calderaro sobre isto. Porque ele pensou, olha, eles podem, eu na minha época não pude, pessoas de cidades próximas também não podem. Qual que é o parâmetro? Qual que é a medida? Existe uma justiça? É pego aleatório? São 1.200 espíritos entre encarnados e desencarnados que se fazem aqui? Há uma seleção natural? Há um ingresso? Há um bilhete? Há algo que possa ser feito? Os outros que não podem participar. Então ele vai dando asa a um pensamento desequilibrado. Mas ao mesmo tempo, André, ele também consegue concatenar uma outra visão. Ele começa a perguntar, será que essas pessoas vão aproveitar esse ensinamento no seu dia a dia? Isso é muito importante. Ele começa a perceber e começa a questionar se todas aquelas pessoas iriam, de uma certa forma, acompanhar a visão de Eusébio. Se eles iriam acompanhar e vivenciar no seu dia a dia. Se eram espíritos eleitos, se eram espíritos que tinham uma vontade tão grande que aquele ensinamento iria mudar as suas vidas. Isso é muito importante, porque veja, André, você praticamente, com 29 anos, você me acompanha desde criança no movimento espírita. E você sempre me viu como dirigente de uma casa espírita. E você sabe quantas pessoas,
quantas centenas e centenas de pessoas já passaram pelo centro espírita e quantas efetivamente ficaram. Então, isso que eu estou dizendo, qualquer dirigente espírita vai dizer a mesma coisa. Então, essa é a pergunta dele. Todos que estão sendo, de uma certa forma, iluminados por receber uma mensagem deste teor, será que todos vão aproveitar? Essa é a pergunta final que ele faz. Vamos ver o que Calderaro diz. Calderaro percebeu-me as silenciosas perquisições e acrescentou: nossa comunidade de trabalho se dedica, essencialmente, à manutenção do equilíbrio. Não ignoras que a modificação do plano mental das criaturas, ninguém jamais a impõe. É fruto de tempo, de esforço, de evolução, e o edifício da sociedade humana, no atual momento do mundo, vem sendo abalado nos próprios alicerces, compelindo imenso número de pessoas a imprevistas renovações. Certo, não te surpreenderás se eu disser que, em face do surto da inteligência moderna, que embate na paralisia do sentimento, pericrita a razão. O progresso material atordoa a alma do homem desatento. Grandes massas, há séculos, permanecem distanciadas da luz espiritual. A civilização puramente científica é um Saturno devorador, e a humanidade de agora se defronta com implacáveis exigências de acelerado crescer mental. Daí o agravo de nossas obrigações no setor da assistência. As necessidades de preparação do espírito intensificam-se em ritmo assustador. O comentário de Calderaro, ele foi em 1940, já caminhando para o final da década, e ele é tão atual. Nós vimos que o vírus que tivemos, a pandemia, foi um presente divino. Mesmo tendo as desencarnações, mesmo levando muitas pessoas ao desemprego, mesmo mudando a constituição geopolítica de todo o planeta, o século XXI com certeza será antes e depois da pandemia, não tenhamos dúvida disto. Nós vimos que estávamos caminhando para um afundar natural das preocupações puramente materialistas. Já não tínhamos mais o convívio pais com filhos, filhos com os pais. Já não tínhamos mais convívio com a natureza. Trabalhávamos longas horas para nos refugiarmos no trabalho dos conflitos de casa. Então nós vemos que isso que Calderaro diz, ele é tão atual, ele é tão verdadeiro, e a pandemia não vai solucionar o problema. Nós sabemos que a pandemia não vai colocar na mente humana algo que ela não tem, mas também nos mostrou que, frente à lei divina, nós somos tão incipientes. Frente à lei divina, foram mais de 200 países lutando contra ela, nos seus laboratórios de primeiro mundo. E a lei divina prorrogou por meses, até que se encontrasse um meio, não imediato para a sua solução, mas com um determinado prazo. Então nós começamos a ver que a vida é mais do que o que eu posso adquirir, o que eu posso comprar, o que eu posso fazer. Nós estávamos vivendo de modo muito vulgar. Vamos viajar, vamos lutar para ter uma casa, e no final de semana é festa, e vai para aquilo, e naturalmente distanciamos de tudo aquilo que nos dá também um preenchimento à vida material, os nossos gostos, os nossos costumes, tudo isso é lícito. Mas o que não é lícito é o tanto de falta de distanciamento que foi criado ao longo dos últimos séculos. E nós começamos a perceber que numa nova era, que não sabemos quando verdadeiramente se implementará na Terra, na era do Espírito, nós vamos ver que a solidariedade será a virtude
lema para os corações que permanecerem. Então esse adendo que Calderaro faz eles não são privilegiados. Eles estão aqui por esforços próprios. Se eles vão dar conta ou não, não é problema meu, não é problema seu, não é problema de Eusébio, é problema deles. A evolução é lenta e cada pessoa processa de uma forma. Interessante, André, tem uma frase aqui que eu penso que sintetiza bem o pensamento de Calderaro. Nossa comunidade de trabalho se dedica, ou seja, a comunidade de trabalho do bem se dedica a quem? Essencialmente, à manutenção do equilíbrio. Não ignoras que a modificação do plano mental das criaturas, ninguém jamais a impõe, é fruto de tempo, de esforço e de evolução. Ou seja, a única pessoa capaz de se modificar somos nós. Quando nós chegamos, por exemplo, numa casa espírita, e eu vou falar de uma casa espírita, porque ele fala dos templos espiritualistas, e uma casa espírita se inclui, a gente percebe que a pessoa vem com uma vontade muito grande. Primeiro, vem com seus problemas. Segundo, consegue domar os seus problemas e começa a entender o sentido da vida. Depois que tudo está solucionado, nós percebemos que a grande maioria das pessoas se afastam, não tem mais tempo. Mas aqueles que continuam perseverando no trabalho, querem trabalhar, querem conhecer, querem se aprofundar, é esse pequeno grupo do qual é assistido pelos grupos espirituais. Então isso é muito interessante nós percebermos. Então, o que Calderaro quer dizer para André Luiz? Não são todos, são aqueles que se fazem eleitos e que se elegem para o trabalho do bem. Vamos continuar a leitura? Nesse instante, alcançamos a multidão pacífica. Meu interlocutor sorriu, frisando: o acaso não opera prodígios. Qualquer realização há que planejar, atacar, pôr a termo, para que o homem físico se converta em homem espiritual. O milagre exige muita colaboração de nossa parte. Lançou-me olhar significativo e concluiu: as asas sublimes da alma eterna não se expandem nos acanhados escaninhos de uma chocadeira. Há que trabalhar, brunir, sofrer. Nesse momento aproximou-se alguém, dirigindo-nos a palavra. Era um solícito companheiro, informando-nos que Eusébio penetrara o recinto. Efetivamente, em saliência próxima, comparecia um missionário, ladeado por 6 assessores, todos envoltos em aros de intensa luz. O abnegado orientador não exibia os traços de venerável senectude que, em geral, imaginamos os apóstolos das revelações divinas. Mostrava-se-nos com a figura dos homens robustos, em plena madureza espiritual. Os olhos escuros e tranquilos pareciam fontes de imenso poder magnético. Contemplava-nos sorridente, qual simples colega. A presença dele impusera, porém, respeitoso silêncio. Cessaram todas as conversações que aqui e ali se entretinham, e ante os fios de luz que os trabalhadores de nosso plano teciam em derredor, isolando-nos de qualquer assédio eventual das forças inferiores. Apenas o vento calmo erguia a voz, sussurrando algo de belo e misterioso à folhagem. Sentamo-nos todos, à escuta, enquanto o instrutor se mantinha de pé, observando-o quase frente a frente.
Eu podia agora apreciar-lhe a figura majestosa, respirando segurança e beleza, do rosto imperturbável, a bondade e a compreensão, a tolerância e a doçura irradiavam simpatia inexcedível. A túnica ampla, de tom verde claro, emitia esmeraldinas cintilações. Aquela vigorosa personalidade infundia veneração e carinho, confiança e paz. Aqui nós temos um material muito farto de comentário. O primeiro é quando ele fala que o acaso não opera prodígios, estavam ali pelo esforço próprio, pela dedicação de cada um deles, e que a evolução se dava de forma muitas vezes dolorida, porque somos colocados à prova, somos testados, muitos testes pedidos por nós mesmos. E depois eles percebem que um companheiro vem na direção deles dizendo que Eusébio estava se adentrando com mais 6 companheiros e ambos, os 7, estavam com uma luz muito intensa. E é interessante que o espírito superior, ele impõe pela sua presença. Ele não precisou pedir silêncio, ele não precisou pedir nada. Conforme ele foi entrando no recinto, naquele belo parque, naturalmente as conversas foram cessando e as pessoas já foram procurando a sua cadeira. Então, às vezes, os espíritas não compreendem pequenos detalhes. Os espíritos sentem, os espíritos têm necessidade de conversar, os espíritos têm necessidade de descansar. Isto tudo é muito importante e muito válido. E conforme ele foi entrando, o silêncio foi aumentando, sem que precisasse impor, brigar. É aquela imposição moral do espírito. E aquela luz chamou muito a atenção de André Luiz, porque era uma coisa que ele não via todos os dias, todas as horas. Denominava ser um espírito de uma grandeza e de um coração sublimado. Tanto é que perceberemos logo mais com a prece que ele efetua. É uma prece lindíssima, é uma prece comovedora. As pessoas foram sentando, foram tomando o seu lugar para apreciar o que veremos no capítulo seguinte. Hoje veremos a prece, mas o discurso de Eusébio veremos na condição do capítulo de número 2, que é belíssimo e tem margem para muito aprendizado. Consolidada a quietude no ambiente, elevou a destra para o alto e orou com inflexão comovedora. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamos-te as fontes eternas, esperando, confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos sem ti. Somos frondes decepadas, que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre e, antes de tudo, louvamos-te a grandeza que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida, abre-nos os olhos, enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros espargiram
no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germes não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho é a lágrima da redenção, constitui adubo generoso, a floração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor elanguece e a lágrima desespera sem tua mão compassiva. Os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos. A lavoura incipiente, acorda-nos, Senhor da vida, para a luz da oportunidade presente, fortalece-nos as mãos, para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem, reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpram-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre, assim seja. Finda a comovente rogativa, o orientador baixou os olhos nevoados de pranto, e então vi, dominado de júbilo, que dá incognoscível altura, uma claridade diferente caía sobre nós em jorros cristalinos. Partículas semelhantes à prata eterizada choviam no recinto, infiltrando-se nas raízes das árvores mais próximas, lá fora. Ignoto encantamento fizera-se em minha alma ao contato dos eflúvios divinos. Reparei que minhas forças gradualmente serenavam em receptividade maravilhosa. Em torno pairavam as mesmas notas de alegria e de beleza, pois a calma e a aventura transpareciam de todos os rostos, voltados estáticos para o instrutor, em redor do qual se mostravam mais intensas as ondas de luz celeste. Sublime felicidade inundava-me todo o ser, mergulhara-me em indefinível banho de energias renovadoras. Meus olhos foram impotentes para conter as lágrimas felizes que as formosas cintilações me deslizavam das fontes ocultas do espírito, e, antes que o nobre mentor retomasse a palavra, agradeci em silêncio a resposta do céu, reconhecendo na prece, mais uma vez, não só a manifestação da reverência religiosa, senão também o recurso de acesso aos inesgotáveis mananciais do divino poder. Aqui nós observamos a prece, que é desnecessário comentarmos, ela por si só já é um hino de agradecimento, de louvor e de pedido. Não temos palavras para meditarmos o quilate de uma prece feita com amor e com fé, como a que o nosso irmão Eusébio realizou e o espírito de André Luiz nos narrou. E observamos o arremate do capítulo quando ele fala que no instante da prece, para que Eusébio pudesse tomar a palavra novamente para fazer a sua preleção, para aquelas 1.200 pessoas entre encarnados e desencarnados, ele agradeceu a Deus por permitir que pudesse estar numa assembleia daquela, sentindo aquela paz, sentindo aquele envolvimento espiritual, sentindo aquele acolhimento e, naturalmente, aprendendo coisas novas. Interessante, né? Nós poderíamos, assim, sublimar esse primeiro capítulo
nos 2 programas que nós efetivamos sobre esse capítulo, uma coisa muito interessante, né? Calderaro e André Luiz vão acompanhar o trabalho de Eusébio. Eusébio tinha uma atividade muito bonita na crosta, junto daqueles que trabalham no campo do espiritualismo, seja ele qual a segmentação for. E nós percebemos que naquele dia era uma assembleia que se compunha de 1.200 pessoas, sendo que 80% era de espíritos encarnados e 20% era de assessores de Eusébio, que fazia toda aquela parte de auxílio. Qual é a fundamentação? Esses irmãos que vêm para os templos religiosos com aquela vontade de trabalho. André Luiz pergunta se só isso bastaria para eles serem bons trabalhadores, e Calderaro explica que não. Eles teriam que se esforçar, que se dedicar, que abandonar das regras humanas, que é o materialismo, e começarmos a empregar o seu tempo no espiritualismo. Eusébio se aproxima com 6 espíritos, também de grande envergadura espiritual, e Eusébio faz uma prece que toca o coração de todos. Quando André Luiz, ao terminar a prece, ele percebe a grandeza que era a figura de Eusébio. Ao encerrarmos o nosso primeiro capítulo, na íntegra, em 2 programas, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando e nos divulgando. A todos que acompanharam os estudos que realizamos desde o livro Nosso Lar, que mandam a sua mensagem pelo WhatsApp ou pelo e-mail. O WhatsApp do programa é 19 997 782794, o e-mail do Sérgio, vilarsergio10@gmail.com, e o meu, vilarandré2@yahoo.com.br. Mande a sua mensagem, a sua participação, e se for no caso do WhatsApp, peça para fazer parte da lista de transmissão, mandando o seu número, mandando o seu nome e a sua cidade. E também no YouTube eu gostaria de convidar os amigos, as amigas, a deixarem o seu like, comentarem, compartilharem e, acima de tudo, inscreverem no canal, que é muito importante para a TV A Caminho da Luz. E quem quiser também nos ajudar a manter as atividades do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e do seu departamento, um de seus departamentos, que é a TV A Caminho da Luz, você pode entrar na nossa loja virtual, adquirir um livro, seja de minha autoria ou outros que nós temos à sua disposição. Loja acaminhodaluz.com.br. Nós vamos encerrando então mais esse programa pela nossa TV A Caminho da Luz. O programa estudando as obras de André Luiz, o livro No Mundo Maior. Nós agradecemos a sua audiência, agradecemos o seu carinho e rogamos a Jesus que possa continuar nos dando força e coragem para esse trabalho de falar no campo do bem. Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo programa.